Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Liturgia de 9 de janeiro de 2022, domingo, batismo do Senhor. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, prefácio próprio, ofício da festa. Antífona da entrada. Batizado o Senhor, os céus se abriram, e o Espírito Santo pairou sobre ele sob forma de pomba. E a voz do Pai se fez ouvir: Este é meu Filho muito amado, nele está todo o meu amor. Mateus 3, ou capítulo 3, versículo 16. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que sendo o Cristo batizado no Rio Jordão e pairando sobre ele o Espírito Santo, declaraste solenemente vosso Filho. Concedei aos vossos filhos adotivos, renascidos da água e do Espírito Santo, perseverar constantemente em vosso amor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos do 1º ao 4º e do 6º ao 7º. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega. Mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro da aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirares os cativos da prisão, livrares do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 29, versículos 1º a 2º, 3º a C ao 4º, 3º B, 9º B ao 10º, refrão 11b. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repitamos: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe glória e poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão reboando, no seu templo os fiéis bradam: glória! É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repitamos: que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Segunda leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho com um pequeno texto de Marcos, capítulo 9, versículo 7. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 3, versículos do 15 ao 16 e 21 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo o povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão, é a liturgia comentada de Antônio Carlos Santini. E-mail santini@novalianca.com.br. Tu és o meu filho, é o título da reflexão de Santini. A longa fila dos pecadores entrava nas águas do Jordão. Conclamado por João Batista, que anunciava a proximidade do reino de Deus, o povo se reconhecia pecador e aceitava o banho penitencial. A surpresa foi quando se aproximou Jesus, o Cordeiro sem mancha, misturando-se aos pecadores. Em sua humanidade sem medidas, em sua humildade sem medidas, Jesus de Nazaré quer estar em tudo solidário com os homens, a ponto de tomar parte naquele humilde rito de penitência. Atenção, não se trata de um sacramento como o batismo que a igreja ministra, amando do Senhor desde Pentecostes. No sacramento do batismo, nós somos adotados pelo Pai, configurados com Cristo e habitados pelo Espírito Santo. Ora, desde a eternidade, o Verbo era filho do Pai, tinha sua própria face e a mais profunda comunhão com o Espírito, logo não precisava de nenhum batismo sacramental. Foi nesse exato momento, quando Jesus ainda estava no meio das águas, que a voz do Pai ressoou nas nuvens para identificar no Filho do Homem o próprio Filho de Deus. Eis o meu bem-amado, o meu bem-querer, aquele que acolhe todo o meu amor. Simultaneamente, João, o batizador, vê descer sobre Jesus em forma corpórea como uma pomba celeste o Espírito de Deus. Estamos diante de uma teofania trinitária. De fato, o Deus Trino decidira habitar no meio dos homens. Assim comenta o teólogo Urs von Balthasar. Acima deste acontecimento, Deus se deixa conhecer como o Deus Trindade. O Pai que envia, confirma seu Filho bem-amado, que em virtude de um amor livre cumpre a vontade trinitária de salvação. O Espírito Santo voa sob a forma de uma pomba entre o Pai do céu e o Filho que reza sobre a terra. Ele transmite a este a vontade do Pai e leva a prece do Filho ao Pai. Entre o batismo e a cruz-ressurreição,
tudo corresponderá a esta forma aqui visível da decisão trinitária de salvação. É o texto de Urs von Balthasar. Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também nós somos chamados a participar da vida divina. Assim, transfigurados, veremos repetir-se no coração da Igreja, ao longo dos séculos, a mesma teofania do batismo de Jesus. Já somos filhos, no Filho, com ele configurados, alvos do amor do Pai e templos vivos do Espírito de Deus. As águas do Jordão são águas de misericórdia. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Todas as minhas fontes se acham em ti. Salmo 87, versículo 7. Vamos agora ao santo do dia. É um texto do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade os textos e imagens nos meus endereços eletrônicos para evangelização, para tentar salvar almas perdidas, tentar converter aqueles que estão fora de Deus. Acessem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 9 de janeiro, Santo Adriano. Adriano nasceu no ano 635, no norte da África, mas com 5 anos mudou-se com a família para Nápoles. Nesta cidade fez-se beneditino e ordenou-se sacerdote. Adriano foi um homem sábio, conhecia profundamente as sagradas escrituras. Sua inteligência o direcionou para ser embaixador do Papa Vitalino e veio a ser um conselheiro papal. Indicado para o episcopado, Adriano recusou-se, pois dizia não ter dignidade para ser um bispo da igreja. Mesmo assim, aceitou ser conselheiro do bispo Teodoro, um grande amigo que ocupou a sede da diocese de Cantuária, na Inglaterra. Adriano e Teodoro foram evangelizadores altamente bem-sucedidos, junto ao povo inglês, cuja maioria era pagã. Adriano morreu em 9 de janeiro de 710. A sua sepultura se tornou um lugar de graças, prodígios e peregrinação. Reflexão. A vida missionária é a vocação da Igreja. Sejamos nós apóstolos da paz e da justiça, levando a todos a mensagem do Evangelho de Jesus. Que cada gesto e palavra pronunciada sejam de profundo respeito pelo próximo. Oração, rezemos. Deus de bondade, fazei de nós apóstolos da paz e dai-nos seguir sempre os caminhos do vosso Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Santo Adriano, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá. Ele providenciará aquilo que você pede, se for para o seu bem. E do aramaico, dialeto de Jesus, é o clamo, Maranatá, com a tônica na última sílaba, como dizemos nós católicos, ou Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, como dizem os nossos irmãos separados, os protestantes ou evangélicos. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos, cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar. Jesus vai voltar. Será a parousia, juízo final, o fim da história. Muitos irão para o inferno, muitos irão para o céu. Eu quero ir para o céu. Você quer também? Arrependa-se então dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Seja humilde. Nós somos vermes, indignos servos. Somos pó nessa terra. Arrependendo-se, Jesus lhe dará um lugar na vida eterna, no gozo eterno. Felicidade em plenitude para todos sempre, vivendo como anjo. E o sofrimento de agora nem se compara com essa glória futura que será revelada em nós.
A palavra-chave é o arrependimento. Confesse o seu pecado. Você é pecador, eu sou pecador. Todos somos pecadores. Senhor, perdão pelos meus pecados de pensamento, de omissão, de atos, de palavras. Perdão, Senhor, pelos meus pecados a cada átimo de segundo. Perdão, Senhor.